A paz de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que creem que Jesus é seu único e suficiente Salvador. E a paz de Deus para quem está no sistema CCB e ainda crê em salvação por obra. Queridos irmãos, hoje vamos reagir à fala da filha do ancião presidente da Congregação Cristã no Brasil, Rosiane Bueno, filha do ancião Salvador Bueno das Neves. E o que nós vamos reagir e o que eu vou mostrar para vocês tem muita coisa para falar, muita coisa, revela muita coisa. Na verdade, nem foi uma entrevista direto com Rosiane Bueno, a entrevista foi com Ricardo Pavanelli, mas as pessoas estão sentindo falta de ouvir um pouco a filha do ancião presidente falando. Vocês podem ver a parte em que eu vou reagir, em que eu vou mostrar aqui para vocês, é o final da entrevista com Ricardo Pavanelli. Quando a entrevistadora manda um beijo para a esposa do Ricardo, ela nem menciona o nome, eu acho que ela nem sabia o nome dela ou tinha se esquecido do nome, ela pula na frente, começa a falar, faz um breve relato, demonstra muita humildade e muitas outras coisas que merecem você ver agora. Ela pula na frente e fala algumas coisas que eu achei simplesmente fantástico e merece uma análise. A minha primeira impressão é de que ela quer falar. Como alguém que esteve presa com, sabe, aquelas pessoas que estão com aqueles tampões no ouvido por muitos anos e agora ela quer falar. Inclusive, em determinado momento da fala dela, ela menciona o que aconteceu há poucos dias na igreja que ela está frequentando, que é a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Quando foi chamado à frente, quando foi feito o apelo, quem quer falar de Jesus, ela se levantou e foi à frente. Isso tudo nesse relato que nós vamos reagir. E quando ela levanta, ela fala, eu quero falar de Jesus, eu quero. E ela foi muito humilde nessa entrevista, porque ela fala, eu ainda sou neófito na fé, eu não sou igual vocês que sabem falar o lugar, o capítulo da Bíblia. Demonstrou muita humildade, que ensina muito para todos nós, principalmente para o ancião presidente Salvador Bueno. Fica comigo, irmão, porque essa análise vai valer muito a pena e eu não estou exagerando nem um pouco. Pouquinho do que ela falou, só um pouquinho da manifestação dela, tem muita coisa para revelar sobre o que acontece na congregação cristã no Brasil, porque Rosiane Bueno não é um afegão médio da congregação cristã no Brasil, mas ela foi criada na nata, junto com o topo e as cabeças da CCB, os cabeças pensantes, aqueles que estão desde o início e da fundação de todas as coisas. Portanto, não é uma pessoa, né, que possa se dizer, eu não sabia, eu não conhecia. Não, ela estava ali no meio da nata. Bom, vamos analisar então. Você vai ver, ela vai revelar aqui desprezo da família. Desprezo da família, isso inclui o pai e a mãe. E nesse ponto cabe uma correção muito séria ao ancião Salvador Bueno. Fique aqui, irmão, e acompanhe. Se você caiu agora nesse canal aqui e não sabe quem eu sou, meu nome é Josafá Agra. Sou um dos críticos da CCB, bem antigos. Estou aqui desde 2008. E eu tenho esse canal para trazer reflexões, tudo sobre o que a congregação prega, ensina, os seus escritos, tudo, a sua tradição, os seus dogmas. Eu sou nascido e criado na congregação cristã no Brasil, batizado em 2001. Portanto, eu não sou nenhum leigo, sei do que eu estou falando, conheço a congregação por dentro e por fora. Dito isso, meus queridos, vamos então ao vídeo, vamos reagir ao vídeo. O link dessa entrevista completa vai estar na descrição desse vídeo, caso você queira assistir completo, vai lá na descrição desse vídeo. O que nós vamos abordar agora é somente a fala da esposa do ancião Ricardo Pavanelli, a qual eu cumprimento, saudando você com a paz do Senhor Jesus. Um grande abraço para este ancião que está sendo usado como ferramenta até para salvar esta alma, que é a esposa dele, conforme ele vai falar aqui. A imagem está estática antes da entrada dela, mas ela já vai entrar, que eu quero pegar por completo. Querido irmão,
não esqueça de ativar o sininho, dê o seu joinha. E se você está atrás, irmão, de saber a verdade sobre a congregação, conhecer o evangelho, por favor, não perca mais nenhum vídeo. Se inscreva aí. Bom, dito isso, vamos soltar o vídeo agora então e vamos ver o momento em que a Rosiane Bueno entra e faz o seu relato. Vamos ouvir. Enfim, muito obrigada. Esposa, um beijo pra você aí também. Obrigada. Quando você pode estar aqui comigo que eu quero ouvir. Agora quero ler os dois ao mesmo tempo. Amém. Enfim, muito obrigada. Esposa, um beijo pra você aí também. Obrigada. Fala quando você pode estar aqui comigo que eu quero ouvir a tua versão da história. Eu quero te agradecer porque é a primeira live que eu consigo assistir do Ricardo. Traz para nós muita dor falar de assuntos do passado, mas a tua leveza, a maneira como você conduziu a live me fez assistir. Me fez lembrar da bondade de Deus. Aqui já cabe a minha primeira observação. Quando ela comenta aqui que essa é a primeira live que ela consegue assistir e ela viu leveza na moça que tá apresentando, a mulher aqui, é Vivi alguma coisa, né? Me perdoa que eu esqueci o nome dela. Pode ser, e aqui é a minha opinião, não falando, né, do jeito dela, se ela é uma boa condutora da entrevista ou não, mas é que geralmente quando um CCBano vai entrevistar o Ricardo Pavanelli, nós conhecemos aonde a coisa aperta. E aí, muitas das vezes, vão tocar em assuntos aonde machuca. E por isso a Rosiane talvez ela sinta-se incomodada em algumas entrevistas do Ricardo Pavanelli. Porque vão perguntar sobre exclusivismo, sobre como era lá dentro, porque ele saiu, né? E essas coisas incomodam. Às vezes, uma pessoa que não conhece a fundo o que é a CCB e os intraveiros que tem ali dentro, pode ser que conduza de um jeito onde não fira, né? Que, no caso, é a minha análise, a minha percepção aqui sobre essa moça. Mas vamos ver o restante. Porque Deus tinha tudo para deixar onde ele estava. E eu acredito muito na soberania do Senhor. E ele tirou o Ricardo de lá para me buscar aqui. Outro ponto de observação, agora sim, dentro da fala dela, ela fala que Deus tinha tudo para me deixar lá onde eu estava. Ou seja, irmão, o que ela quer dizer? Deus tinha tudo, né, para me deixar ali. Por quê? Eu estava no meio da graça. Eu estava no centro da graça CCB. Meu pai, um ancião muito alto, muito forte, de prestígio, que agora é o presidente da CCB, ou seja, tinha tudo para dar certo. Em outra fala, né? Ou seja, colocando de uma outra forma, tinha tudo para dar certo. Mas, pela soberania de Deus, os planos dele, trouxe um rapaz de lá do Mato Grosso para que eu o conhecesse. E conhecendo ele, através dele, aí ela vai entrar no relato de ter conhecido de verdade, agora sim, a graça. Vamos ouvir. Que não haveria a possibilidade de eu sair da congregação do meio onde eu estava. Gerações, meu avô foi um dos mais velhos anciãos da congregação. Tinha amizade com o fundador, com Luiz Francisco. Então, a probabilidade de eu sair da congregação era zero. E aqui ela mostra como ela estava atolada em tradição. Ela fala que a probabilidade dela sair da CCB é zero. Por quê, irmão? Porque ela está fortemente enraizada. Quando ela menciona, né, desde do avô, que tinha contato até mesmo com o Luiz Francisco, ela está mostrando qual a profundidade da sua raiz, a profundidade da raiz de sua família. E vocês sabem, quanto mais forte a tradição, mais difícil é para você sair. Até porque a saída de algum dessas pessoas que estão entranhadas com as suas raízes muito fortes, o impacto é maior, né? O trauma é maior. Então ela mostra que as chances dela sair eram praticamente impossível de sair. E aí Deus prepara para ela um esposo. Por que a estratégia? Por que um esposo, né? Na minha ótica, tá? Na minha análise, né? O esposo, geralmente, a moça, ela
ela, lógico, ela vai gostar, ela vai amar e ela vai se apaixonar por ele. Ou seja, confiando nele. E aí tem um laço de reciprocidade, né? Aonde ela, tendo mais afinidade, casada, ela vai ouvir mais. E ali ela está com um homem que conhece o evangelho. E aí, então, a chance de alcançar o coração dela, o caminho que Deus toma, né? Isso é providência de Deus, tá? Ou seja, porque não é fácil uma pessoa com a extensão das raízes que ela tem se converter ao evangelho, que é isso o que eu acredito que ela está tentando dizer, né? A profundidade de suas raízes muito forte. Então a probabilidade de que ela saia da CB era praticamente nula, mas Deus tomou o caminho. Vamos ouvir. E ele tirou o Ricardo da Ilha Solteira, divisa de Mato Grosso, trouxe para São Paulo. Ele não detalhou esse assunto, mas o Ricardo foi noiva de uma amiga minha. Isso. Ricardo! Meu Deus! Isso ele não conta, né? Ricardo manteve santo, Ricardo. Sabia que tinha algum rolo aí. Eu o conheci, eu estava num relacionamento, ele era noivo e Deus mudou a nossa história e cruzou os nossos caminhos. E eu louvo a Deus porque na nossa família existe um antes Ricardo e um pós Ricardo. Através dele, ele foi falando do evangelho para o meu pai e muita coisa mudou de pensamento, de ideias. E para mim também, porque eu fui conhecendo, tendo acesso à palavra de Deus. Pausa aqui. Uma pausa aqui. Você vê que nesses relatos vão saindo coisas. Ela falou que através do Ricardo, né, ele foi falando do evangelho para o meu pai, para a minha família. E após isso, muita coisa mudou. Ela fala no âmbito familiar. Ela fala que na nossa família existe o antes Ricardo e o pós Ricardo. Ou seja, ela deixa claro aqui que ele falou coisas para o pai dela, que é o Salvador Bueno, e que veio a aprender alguma coisa. Ou seja, que veio a ter, né, como é que pode dizer? Veio a receber um pouco mais sobre o que é o evangelho de verdade. E eu até acredito que isso tenha acontecido, é óbvio que eu tenho que acreditar, porque são cristãos que estão falando, mas eu não estou duvidando deles ter falado, mas de Salvador ter recebido e aprendido. Mas o que nós estamos vendo agora, muito provavelmente, é um Salvador bravo e birrento. Porque o que ele está fazendo agora é tudo ao contrário ao evangelho. O que me faz pensar que talvez as heresias absurdas que Salvador Bueno ultimamente vem pregando, provavelmente é para irritar Ricardo Pavanelli e a filha, talvez. Porque é impossível dizer que Salvador ouviu o evangelho e começou a mudar muita coisa de ideia e agora ele prega explicitamente salvação por obra. Fica aqui a pergunta para Ricardo Pavanelli, se você também está com essa impressão, né? Que eu sei que ele não vai me responder, obviamente, né? Se ele está com essa impressão de que talvez Salvador esteja com birra e fazendo essas pregações de esdrúxula, talvez até, né, com aquele sentimento ferido de querer ferir também. Quem sabe aí o genro, a filha, porque a tensão ainda continue. A saída de Ricardo Pavanelli da esposa pode ser uma questão finalizada e resolvida para a congregação. Acabou. Congregação segue para frente e Ricardo Pavanelli nunca mais eles vão ver na frente dele. Mas para Salvador Bueno não é uma questão resolvida, não é uma questão finalizada, porque filho é filho para sempre. Genro será sempre genro, a menos que a esposa, né, obviamente, se separe. Ou seja, o que eu quero dizer? Ricardo Pavanelli, Rosiane Bueno ainda é algo presente que Salvador Bueno vai ter que um dia resolver essa pendenga. E, obviamente, para nós que conhecemos o evangelho, o problema está em Salvador, não no Ricardo, muito menos em sua filha.
Vamos ouvir o restante aqui. É só um trecho pequeno, tá, irmão? Já encerra aqui. Eu achava ler a Bíblia um negócio chato, cansativo, mas com o TDAH piorava, eu não tinha paciência. E o Ricardo foi construindo nesses 18 anos de casa. Aqui ela faz um outro comentário de que ela achava ler a Bíblia algo chato, cansativo, que na verdade é o que todo CCBano acha. Porque em uma igreja onde não tem nenhum estímulo do estudo bíblico, onde a própria igreja ela não tem nenhum programa de estudo bíblico, as pessoas não criam nenhum tipo de afinidade com a leitura bíblica, e quando elas vão tentar ler, elas se cansam. Eu dou estudo bíblico, nós temos um grupo grande estudando a Bíblia, e é quase unânime, todos eles relatam o mesmo problema, não conseguiam ler, eles se sentiam cansados, eles dormiam e não entendiam absolutamente nada. Hoje, com o estudo avançado, que eles já abriram a mente, estão já entendendo muita coisa, eles estão completamente, né, acesos, espertos, né, atentos, porque pegou prazer na leitura, pegou prazer no estudo bíblico. Só uma questão rápida aqui, às vezes você pode ficar irritado comigo porque eu estou interrompendo a fala dela, mas entende que o que você está assistindo agora aqui é uma reação. Então é óbvio que eu vou pausar e falar, porque as pessoas que estiverem nesse vídeo aqui, elas querem ouvir a minha opinião. Por isso que eu deixei aí na descrição a entrevista completa. Aí lá você vai assistir sem nenhuma interrupção, pelo menos minha não, né? Ao menos lá entre eles que estão interagindo entre si, ok? Então eu peço que você tenha um pouco de paciência, porque eu estou aqui para dar a minha opinião. Se eu não der a minha opinião, não faz nexo algum eu rodar o vídeo aqui do lado, ok? Vamos agora, né, adiantar. Falta pouca coisa para a gente terminar. Vamos lá, vamos ver. Uma segurança, e foi me ensinando a palavra de Deus. E hoje eu se deixo de limpar a casa para ler a palavra de Deus. Estou com 4 devocionais ao mesmo tempo, porque aguçou em mim o paladar por Cristo. Olha aí, gente, ela tá lendo vários devocionais ao mesmo tempo. Se precisar, ela deixa de fazer as coisas que ela tá fazendo para poder ler. Sabe o que é isso aí, gente? É um dos sinais da conversão. O verdadeiro convertido, ele quer ir atrás de Jesus. Ele quer seguir Jesus, ele quer encontrar Jesus e seguir ele. E como que ele faz isso? Através do estudo e da leitura da palavra, porque é ali que nós encontramos Jesus. Infelizmente, hoje, nós não podemos ver como ele é. A gente não vê Jesus fisicamente, a gente não sabe, mas a gente vai atrás daquilo que ele deixou para nós, os seus ensinos, os seus conselhos, a sua palavra, e é ali que a gente vai atrás. Então, um verdadeiro convertido, é impossível ele não querer estudar a Bíblia e ir atrás. Se você não tem nenhum gosto, não quer saber de Bíblia, provavelmente você é só religioso, não é convertido ainda. Só um comentário que eu vou fazer aqui rapidamente, fora do assunto da live, mas que está na live, é essa barulheira de passarinho, que eu não sei se é na casa do Ricardo ou na casa da outra moça aqui, que eu não lembro o nome dela, né? Viviane, parece é Viviane, mas é muito passarinho, meu pai do céu, gente, né? Fica até difícil de nós ouvir. Vamos lá, vamos soltar aqui. E quando você experimenta o mel, você não quer o fel. E eu dou graças a Deus porque ele trouxe um moço da divisa de Mato Grosso para minha vida, tirou de lá, construiu toda essa narrativa de sofrimento, porque quando tudo aconteceu, eu me senti nua, me senti desprovida de história, de raízes, em berços de desprezo, de humilhação, e percas de pessoas que se diziam amigas e não foram. Tive que reconstruir a minha história. Mas quando você reconstrói a sua história com Cristo... Aqui vale outra observação, até muito forte. Ela demonstra desprezo até no berço, ou seja, no seio familiar. O desprezo. Ela fala que ela se sentiu nua, desprezada
desprovida tudo de história, ou seja, ela não sabia nada, não conhecia. Tudo que ela sabe é a narrativa CCBana que tem ali dentro. Franciscon e a história ainda mal contada, né, sem conhecimento nenhum, desprezada, né, de berço, ela falou. E eu quero que você preste muita atenção disso. Ela não está falando de estranhos. E não é uma pessoa simples que está falando, é alguém de lá de cima, que faz parte da parentela da cúpula, que está relatando agora que se você não diz amém ao Braz, se você não estiver ligado no mesmo ensino do Braz, você será tratado como um leproso. Portanto, essa ideia de que a CCB está mudando, de que ela recebe outras pessoas como irmãos da fé, isso é falso. Nem mesmo os nascidos ali dentro, se caso eles intentar sair da CCB e for para uma outra igreja, a prova, o desprezo que você tem lá dentro é a prova de que você não é considerado mais um irmão. Existe muita narrativa falsa aqui fora, na internet, para tentar proteger a CCB. Mas a verdade da CCB é que eles não vão te considerar mais como irmãos em Cristo ou na fé. Muito pelo contrário, o desprezo é tão grande que essas pessoas se sentem como leprosos. Isso é o relato da própria filha do ancião presidente que está fazendo agora aqui. Portanto, eu quero fazer uma pergunta para vocês, da congregação, da cúpula, a família. Cadê o amor de vocês? Cadê o amor que vocês pregam? É um amor condicional? Ou seja, te amamos se você amar a CCB. Se você não amar mais a CCB, se você sair da CCB, o nosso amor acaba. É isso que vocês aprendem aí dentro? E se vocês estão aprendendo isso, vocês conseguem me dizer que lugar da Bíblia tem base para que vocês possam agir dessa forma? Eu posso dizer para vocês que o que Cristo ensinou é completamente o contrário. Ele manda amar os irmãos na fé. E muito mais ainda, ele manda você tratar bem e amar até os que não são na fé. O que explica então esse desprezo que vocês têm? Esse abandono das pessoas. Ou seja, quando a pessoa sai da congregação, vocês abandonam. Vocês não vão mais na casa deles. Vocês têm essas pessoas como se fossem pessoas mortas. Como na minha família eu ouvi eles dizendo que eles estavam de luto quando eu disse que não queria mais fazer parte da congregação cristã no Brasil. Infelizmente, o recado que a gente recebe com tudo isso é: ou você ama a placa da CCB, ou você não é nada para nós. Vamos ver o restante aqui, presta atenção. Nada mais te custa. Então, viver com Cristo é ganho, morrer é lucro. Então, se eu perco hoje amigos, se eu perco contratos, se eu perco vínculo com a sociedade, mas eu tenho maior intimidade com Cristo, e isso para mim é mais do que qualquer outro tesouro melhor que eu poderia receber. Outra observação que eu vou fazer aqui, mais uma, né? Ela fala como um cristão genuíno convertido. A fala dela, o jeito com que ela fala de Cristo, o jeito com que ela demonstra em que tipo de prioridade está Cristo na vida dela. Rosiane Bueno demonstra que ela é uma verdadeira discípula de Senhor Jesus Cristo, convertida de fato. E eu fico feliz em saber que o Espírito Santo alcançou essa moça, essa mulher, lá no meio dos padrões máximos da CCB. É como se você lesse na história o Império de Roma, vamos pôr assim o Império de Roma, e você começasse a pensar agora sobre a família de Aurélio, um dos imperadores, né? Vamos lembrar do Aurélio, né? Aí você fica pensando em quem eram as pessoas que estavam à volta de Aurélio, na cúpula máxima, lá em cima, a esposa, os sobrinhos, os filhos, é Rosiane Bueno. Na história da CCB, ela faz parte das famílias que está no topo, que está lá em cima, aonde vem a ordem para todos os outros demais.
Foi ali que Cristo a encontrou e a converteu. É simplesmente muito lindo o relato dessa mulher. Vamos continuar aqui, vamos ver. E eu não falo isso de forma para ter fama, para ganhar, não. É um coração rendido na presença do Senhor. E grato, porque precisei chorar, precisei deixar pai, mãe, uma sociedade, uma instituição, mas para conhecer a Cristo. E essa foi a maneira que Deus instruiu a minha história. E eu louvo a Deus por isso. Porque hoje eu tenho uma intimidade que antes eu não tinha. Eu conheço um Cristo antes que nunca me foi apresentado. Vou parar aqui, porque essa fala que ela está falando agora, eu vou fazer outro comentário depois. Ela disse que teve que deixar pai e mãe e o relacionamento familiar. Quando ela fala isso, ela está apontando que do lado de lá, pai, mãe e família, eles apresentaram uma espécie de resistência. Por isso ela teve que escolher entre Cristo ou pai e mãe. Quando a pessoa fala que teve que deixar pai e mãe, é porque o pai e a mãe apresentou resistência. Porque quando é um pai e uma mãe convertidos, cristãos, ela não precisou deixar, porque eles já estão do lado de cá, já estão do lado de Cristo. Bem, então se ela teve que deixar pai e mãe e houve uma resistência da parte do senhor Salvador Bueno, e agora eu faço a pergunta para o senhor Salvador Bueno, presidente da Congregação Cristã no Brasil. Eu queria saber se o senhor está lembrando aí agora do que está escrito na Bíblia, na carta que o apóstolo Paulo mandou, a primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8. Ali está dizendo que se você não consegue cuidar bem nem dos que são da sua própria família, você negou a fé e não está apto a cuidar da igreja de Deus. E pior ainda, a Bíblia diz que esse tipo de comportamento é pior do que o do infiel. Por quê? Porque o infiel que não conhece Bíblia nada, você pode observar que muitos deles colocam a família em primeiro lugar. O camarada honra a família. Você vê até em filme de máfia lá, o camarada ele respeita, ele honra a família dele. Por isso a Escritura está falando, se você não tem um cuidado nem com seus filhos, nem com a sua própria família, você é pior do que o infiel. Você negou a fé em Jesus Cristo. E portanto eu pergunto ao senhor Salvador Bueno, como que o senhor pode sentar na cadeira de ancião presidente da Congregação Cristã no Brasil, negando a fé da sua filha? Negando a sua filha, ou seja, a Bíblia te adverte. Como que o senhor pode permitir que a sua família, seu genro, sua filha sejam tratados com tanto desprezo apenas porque eles divergem teologicamente de vocês? Isso é motivo justo para que você permita todo esse desprezo? Meu Deus do céu, você é o pai. Como que você permite isso? A sua família deveria estar em primeiro lugar, acima do seu ministério, acima do seu cargo de presidente. Ou seja, se fosse para escolher entre ser presidente e ser bom pai, você deveria escolher o lado ser bom pai, porque isso é o que a Bíblia exige de você. E o que nós aprendemos com isso, irmãos? Simples. O que nós estamos aprendendo aqui é que o Evangelho une, mas o sectarismo, ele divide. Vamos continuar ouvindo aqui. Eu dou valor ao sacrifício na... Aqui, eu deixei até passar um pouco. Ela fala que hoje, ela falou agorinha um pouco aqui, hoje eu conheço o Cristo que nunca me foi apresentado. Presta atenção no que ela está falando. Hoje eu conheço o Cristo que nunca me foi apresentado. Ela acabou de dizer isso aqui agora. Eu quero que você preste atenção essa frase, gente. Tem um impacto muito forte vindo de quem está vindo. Se é uma pessoa lá da periferia, que não tem raízes na CCB, que nunca ouviu nada sobre evangelho, nada, a gente pode até entender que foi as dificuldades da vida. Agora imagina uma pessoa que faz parte da cúpula da CCB, foi criada nos pés dos poderosos da CCB, hoje confessando que nunca aprendeu nada sobre o evangelho.
Então, quando eu digo aqui, irmãos, que a CCB não tem evangelho e alguns ficam bravos, você está percebendo agora que não é nenhum exagero da minha parte. Eu só estou dizendo a realidade. Tem alguns que se sentem ofendidos e me atacam, achando que eu estou exagerando. Quando eu falo aqui incisivamente, a CCB não tem evangelho, a CCB eu aceito, alguns ficam bravos, mas você está generalizando. Eu estou falando do que acontece, da realidade. Isso é o sistema. Está aqui a filha do próprio ancião presidente, precisou sair da CCB para poder ter contato verdadeiro com o evangelho de Jesus. Por isso eu falo para vocês que estão aí dentro, cuidado, gente. O tempo está indo embora. O tempo está passando. E a qualquer hora, a sua alma será pedida. E você vai embora. E sem evangelho não existe salvação. Vamos ver aqui, vamos seguir. Cruz que antes eu levava como um peso, como uma história triste. E hoje é minha melhor história de vida, é saber que Jesus morreu por mim, que ele nasceu por mim. E falar dele é a minha paixão. Então hoje a minha casa, ela vive uma história que Cristo teceu nos mínimos detalhes. E nos presenteou, nos cuidou. E no momento certo, ele nos trouxe para respirar e falar dele com liberdade. Porque antes tínhamos restrições. Hoje eu posso entrar numa rede social, eu posso postar o que eu quero falando dele. Se quiser me acusar, acusa. Se quiser julgar, julga. Meu amor é Cristo e é dele que eu vou falar. Outro ponto de observação muito importante. Ela fala com alívio. Presta atenção na repressão, na opressão que tem na congregação cristã no Brasil. Ela está dizendo, hoje eu posso. Por que ela está dizendo isso? Porque antes não podia, era reprimida. Hoje eu posso, hoje eu tenho liberdade para falar de Cristo nas redes sociais e assim por diante. Ela está demonstrando aqui, na fala dela você percebe e você entende que ela está falando com alívio que saiu de um local controlador e de uma opressão. Irmão, você que está dentro da CCB, você não faz a mínima ideia do fardo pesado que você está carregando. Você só vai perceber quando sair daí. É que você vai ver o quanto que você era reprimido e não sabia. E esse fardo não tem nada a ver com doutrina bíblica, não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus. Esse negócio de que a porta é estreita, tem que passar, isso não tem. Eu não vou nem me perder o tempo aqui explicando isso para você, mas o que ensinaram para você na congregação não tem nada a ver com esse texto da Bíblia. Então você vê a fala de alívio dela. A fala dela de libertação, como uma pessoa agora comum, normal, um cristão que tem liberdade para estar nas redes sociais, porque não é nenhum crime, e hoje ela pode, e ela está lá falando de Jesus. Eu lembro de um comentário que ela fez um tempo atrás, a gente até fez um vídeo aqui, os CCBanos caíram de pau, falando, xingando, ofendendo e até rogando praga. Brincadeira, como agora... Teve um piramideiro aí que fez um vídeo sobre mim, me atacando, né? Um sujeito sem escrúpulo nenhum, sem escrúpulo, não tem nenhuma honra, nenhuma moral para falar de mim aqui na internet, nenhuma, falando que eu peço Pix, isso porque eu peço Pix para me defender dos processos. O camarada pede por avareza, pedindo valores suntuosos, absurdo, né? Um camarada que sabe que arrastou pessoas para tomar prejuízo, né? E eu vi um comentário agora no canal dele e ele ainda deu um coração, ele ainda achou bonitinho, né? Porque o CCBano rogou uma praga e disse que Deus, ele vai me matar, que em fevereiro eu vou morrer por um acidente doméstico. E o dito cujo, né, que não vale nada, ele foi lá e deu um coração, achou bonito ainda. Ele achou bonito no canal dele, foi lá. É isso o que tem na congregação cristã no Brasil. Falta de evangelho. Falta de você aprender com Cristo. O que sobra?
os seus instintos mais primitivos que estão apenas escondidos e maquiados com a doutrina da CCB. É só maquiagem. Porque quando essas pessoas se estouram e se soltam, você vai ver todo tipo de aberração, ameaça, rogo de praga, palavrão, xingo, típicos de um grupo sectário que não sabe o que é evangelho. Vamos ouvir aqui, gente? Já estamos quase acabando. Presta atenção. Eu não ligo por fama, eu não ligo por dinheiro, porque eu vou morrer, vai ficar tudo aí. O que eu ligo é a minha intimidade com Deus, é o meu relacionamento com Deus e falar dele. Eu nunca imaginei. Domingo nós tivemos culto e no sermão falava sobre evangelho. Olha essa parte, gente, que linda que ela vai falar. Você vê que ela está emocionada. Domingo tivemos cultos e na hora do sermão, presta atenção no que ela vai falar. Na hora do sermão, ouça aqui. Evangelho, sobre ser evangelista. E no final, o reverendo Hernandes perguntou se, aliás, o Arival perguntou quem estava disposto a falar do evangelho. Eu saí da minha cadeira e eu fui lá na frente. E eu falei, Senhor, eu entrego a minha vida para falar do evangelho. Eis-me aqui. Mas eu sou neófita na fé, Vivi. Eu não tenho vivência na palavra de Deus. Estou começando agora. Eu não sou como vocês que citam livros, capítulos, versículos de cor. E eu ainda estou engatinhando. E agora, além dela demonstrar o entusiasmo para evangelizar, atendendo no sermão, o apelo, ela levantar ali, ir lá na frente e falar, eu quero levar o evangelho. Você vê, né, que ela quer realmente fazer algo a mais pelo evangelho. E você observa agora também a humildade dessa mulher. A humildade. Quando ela fala claramente, com bastante tranquilidade, em uma live, muita gente assistindo, eu ainda sou um neófito, eu não sei. Humildade. Você vê que a disposição dela realmente não é se aparecer, mas é apenas apresentar ali um pouco do relato da sua vida. Né? Fico feliz com a fala dela. Vamos agora, que já estamos terminando. Mas eu falei, Senhor, eu não tenho nada, mas eis-me aqui. E a resposta disso que numa terça-feira, logo após a palavra, eu estou aqui. Né? Eu achei fantástica a participação da Rosiane Bueno, né? Muito humilde, tá com muita disposição, convertida de fato, não tenho nenhuma dúvida disso. Eu só espero que Salvador Bueno seja humilde. Não importa quantos anos você tenha, Salvador, de batizado, de crente, de ancião, nada disso vai te ajudar naquele dia. Espero que você não espere chegar o fim dos seus dias para que você possa ter um encontro com Cristo, porque não haverá tempo. Eu peço muito a Deus que Deus converta esses homens, principalmente esses da cúpula do Braz, porque o evangelho que eles pregam não é evangelho, isso é falso, isso é um outro evangelho, e eu acho muito difícil alguém conseguir se salvar pregando o que esses homens estão pregando. Bom, irmãos, é isso na live, nesse vídeo de hoje, e eu quero fazer uma pergunta ao Salvador Bueno. Eu queria saber, Salvador Bueno, de todo o coração, se alguém tiver contato dele, mostra esse vídeo para ele, que isso vai fazer bem, irmãos. Isso não vai fazer mal. Mas eu gostaria de saber do Salvador Bueno se o senhor consegue dormir em paz. O senhor consegue dormir em paz sabendo que faz parte, preside um sistema onde as pessoas perseguem os próprios parentes, os próprios filhos? É sério que o senhor vai preferir manter o status de ancião presidente do que abraçar sua filha com amor? Do que ter comunhão com ela? Afinal de contas, qual foi o crime dela? Qual foi o mal que ela e o marido cometeu? O que eles fizeram de tão grave que merece o desprezo de vocês? Observa, analisa vocês mesmos, que vocês vão ver que a medida de vocês está completamente fora do eixo, está exagerada. A medida de vocês causa mais danos do que aquilo que vocês pregam, que vocês devem ter amor, que vocês devem abraçar. Isso não passa de discurso, porque na realidade o comportamento de vocês mostra outra coisa.
Entenda uma coisa, irmãos. Vocês vão ter que comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo. Se vocês acreditam em salvação por obra, como vocês falam, a situação de vocês está muito ruim. Porque tudo isso pesa para a má obra. Para a má obra. Qual é a boa obra que vocês têm maior do que essa para cobrir a má? Eu não vejo vocês fazerem nada, além de pregar falso ensino, heresia e perseguir aqueles que estão pregando o evangelho. A CCB, irmãos, é como uma estufa de vidro que dentro está cheio de rosas e de flores. Quando se olha do lado de fora, bonito, que lindo, mas dentro está cheio de ar e gases tóxicos. Quando alguém tenta abrir para respirar um pouco, ele é expulso para o lado de fora e voltam a trancar a estufa. E detalhe, é como se eles expulsassem você para fora no frio, sem casaco algum. Mas Ricardo Pavanelli e Rosiane Bueno descobriram que fora da estufa não tem frio. O próprio sol de Deus, o sol que ele manda, aqueceu esses dois e encheu o coração deles de graça. E esse sol maravilhoso está mantendo eles aquecidos muito mais do que aquele calor intenso dentro daquela estufa, cheio daqueles gases venenosos. Rosiane e Ricardo Pavanelli, por favor, recebam o meu abraço carinhoso e que Deus continue enchendo vocês de graça, sabedoria e conhecimento para levar a mensagem do Evangelho. Entenda uma coisa, vocês não perderam nada, vocês ganharam tudo. Ao contrário, vocês raiaram uma luz dentro da família de vocês. Vocês são um pequeno fecho de luz apontando para quem está lá dentro, aonde que está a saída para a salvação. Esse fecho de luz é o evangelho que em vocês estão brilhando. Aquele que se aproximar de vocês de coração aberto pode ser contemplado com esta graça e essa bênção de Deus que Deus colocou em vocês. E para você que está aí dentro ainda, com medo de ser desprezado pela família, fica o exemplo desses dois aí para você. Você que está dizendo que está orando a Deus para que Deus prepare um momento correto, isso não existe. Por que que eles, eu e todo mundo saiu daí debaixo de luta, de guerra e de desprezo? Será que nós saímos debaixo dessa guerra toda, mas você não? Você está esperando o momento e a hora para sair em paz. Como você acha que eles vão jogar salvas e pétalas de rosa para quando você sair? Isso é você mentindo para você mesmo, porque você não tem coragem de enfrentar a realidade. Mas entenda uma coisa, você está só protelando uma coisa que uma hora você terá que tomar uma decisão. E que não seja quando você não tiver mais tempo. Entenda uma coisa, Jesus Cristo é maior do que o sistema, é maior do que o desprezo dos homens. Simples assim. Que Deus abençoe a todos vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus.